por segundo ao quadrado. Esta daqui é a aceleração do meu carro. Desse cara aqui correndo aí. Aí ele pede, complete a tabela e responda. Você tem essa tabelinha e falta você preencher algumas lacunas. Só que para poder preencher essas lacunas que faltam na tabela, eu preciso montar as duas equações. A equação do espaço e a equação da velocidade, certo? Então ele pergunta lá, qual a função horária dos espaços? Vamos lá então. Lembra que a gente aprendeu que a equação horária dos espaços é o S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Essa é a equação horária dos espaços. Através dela eu consigo descobrir qualquer valor de espaço que falta na minha tabela, certo? Vamos lá então, ó. A equação geral ela é dada como? O espaço é esses valores que faltam eu descobrir, que é o que eu quero descobrir, que é o espaço final. Porque eu já tenho um espaço inicial. De onde ele começou? Do zero. Quando ele estava lá no ponto zero, qual que era a velocidade dele? Zero também. Tá? O tempo eu vou deixar como incógnita. Por quê? Eu consigo descobrir o espaço se eu deixar a velocidade ou o tempo como incógnita. Eu não posso substituir tudo, senão vai dar tudo zero. Né? Se eu colocar o tempo igual a zero, que vai ser zero, vai dar tudo zero. E eu não vou montar a equação. Então eu preciso de ter duas incógnitas para poder montar a minha equação geral. Então eu vou deixar o tempo como incógnita. Tá? Mas ele disse que a aceleração foi de 2,5. O tempo é uma incógnita dividido por 2. Resolvendo essa equação fica como? Ó, 0 vezes t dá quanto? 0. Qualquer número vezes 0 dá 0. 0 mais 0, 0. Mais 2,5 dividido por 2, 1,25 vezes t quadrado. Vou tirar esse 0, então o S é igual a 1,25 vezes t ao quadrado. 1,25 vezes t ao quadrado. Pronto. Essa daqui, ó, é a minha equação horária dos espaços. Ou seja, se eu quiser descobrir o que eu vou preencher aqui, ó, eu vou usar essa equação. Por exemplo, o S é o espaço que eu quero descobrir, é igual a 1,25 vezes t. Qual que é o tempo nesse instante da minha tabela? É 2, né? Ó, 2 ao quadrado, né? Então vai ficar como? Ó, 1,25 vezes 4. Quanto vai dar esse valor? 5. Se eu resolver 4 vezes 1,25 vai dar quanto? 5. Certo? Você está vendo que com essa equação eu consigo descobrir qualquer espaço? Como que eu descubro esse espaço aqui? Ó? Usando a equação do espaço. S igual a 1,25 vezes... Quanto que é o tempo aqui nesse espaço? 6 ao quadrado. S é igual a 1,25 vezes 36. Resolvendo a conta, eu vou chegar com S vale 45. Vocês estão percebendo que se eu tenho o tempo, eu descubro os espaços que eu vou percorrer? Porque eu cheguei na equação horária dos espaços. Tá bom? E agora a B pergunta o seguinte: qual é a função horária da velocidade? Como que eu faço a equação horária da velocidade? É a forma do vovô Ateu, né? Ó, V igual a V0 mais A vezes T. Essa é a equação da velocidade. Onde, se eu quero descobrir essa velocidade aqui, ó, é o meu V, não é? V0 é quanto? 0, né? Meu V0 é 0. Mais a aceleração, o enunciado disse que vale 2,5. E tempo eu vou deixar de incógnita. Então eu vou chegar que a minha equação da velocidade é V igual a 2,5 vezes T, certo? Aplicando nessa tabela, se eu quero descobrir o valor da velocidade e eu colocar o tempo que eu demorei, eu descubro a velocidade que ele demorou aqui, ó. Vamos fazer o teste? Tá. Para descobrir essa velocidade eu demorei 4 segundos, né? Então aqui ficaria, ó, velocidade é igual a 2,5 vezes 4. Quanto vai dar essa primeira velocidade? 10, né? 4 vezes 2,5, 10. Então aqui vai ser quanto? 10.
E se eu quiser descobrir essa velocidade aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Velocidade é igual a 2,5 vezes 8. 2,5 vezes 8 vai dar quanto? 20, né? Porque se vezes 4 deu 10, vezes 8 vai dar quanto? 20 metros por segundo. Vocês estão percebendo que com a equação do espaço e com a equação da velocidade, eu consegui preencher minha tabela. Eu deixo uma função para descobrir outros valores. Para isso que ela serve, tá bom? Aí ele pergunta o seguinte na C: qual é a distância percorrida pelo atleta considerando o movimento retilíneo? Ou seja, se ele está no movimento reto, qual foi a distância que ele percorreu? Ele saiu do espaço 0 e foi até 80. Então quanto que ele andou? 80, não é? O deslocamento não é o espaço final menos espaço inicial? Dessa forma, qual que é o espaço final? 80. Qual que é o espaço inicial? 0. 80 menos 0. Esse aqui foi o deslocamento do meu atleta. E ele pergunta o seguinte na D, ó: considerando que o recorde da prova dos 100 metros é de 9,58 segundos, seria possível que um atleta atual obtivesse os mesmos resultados da tabela? O que eu faço? Se eu não descobrir a função horária desse atleta que preencheu essa tabela aqui, com essa função horária, se eu colocar que ele andou 100 metros aqui no S, eu vou descobrir o tempo que esse atleta aqui demorou para percorrer esses 100 metros. E aí eu vou falar se é possível ou não, né? Então vamos lá. Essa aqui é a minha função horária dos espaços, certo? Se eu colocar o S valendo 100, que é o que ele pediu, 1,25 vezes t ao quadrado, eu vou descobrir que o tempo que ele demorou foi 8,94 segundos. Ou seja, para percorrer os 100 metros, que foi o recorde de antes, esse atleta demorou o quê? 8,54. Mas o que ele perguntou no final? Seria possível que um atleta atual obtivesse os mesmos resultados da tabela? Não, porque para ele atingir os 100 metros, que eu falei aqui, é menor que o recorde atual. Ou seja, o recorde era de 9,54 lá no exercício 1. Então esse tempo que ele demorou para fazer esse percurso foi menor, né? Por isso que na atualidade não tem nenhum atleta que consegue fazer esse percurso do recorde que foi feito lá atrás, tá bom? Então esse aqui são só os exercícios do módulo 5 e 6. O 3 deve fazer em grupo e não tem como a gente fazer, tá bom? Então deixa para depois. Obrigado, pessoal.